convidar as pessoas do próximo painel, né? Nós teremos o próximo painel sobre tecnologias abertas para bibliotecas e pesquisa. Primeira apresentação, nós temos a Ingrid Torres, depois teremos o Gabriel Fonteles, que vai falar sobre tecnologias digitais para em pesquisa de humanidades, e depois do Guilherme Viana, que vai falar sobre ferramentas estatísticas em arquivos e bibliotecas. Então, o Guilherme já foi meu parceiro em pesquisas para o IDP, já trabalhamos juntos no CNJ. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui mais um painel instigante e de muita utilidade para todos nós. Então, eu passo a palavra agora para a Ingrid. Então, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Neide. Eu sou bibliotecária e mestre em ciência da informação, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Corra, que é um software para gestão de bibliotecas. Eu conheço o Corra desde 2015 e trabalho com ele em pesquisas. O que eu fiz uma apresentação bem rápida, bem simples, para tentar mostrar tudo que o Corra pode fazer. É muita coisa, mas tentei ser o mais breve aqui para poder dar tempo nos 20 minutos. Então, para começar, eu sempre gosto, quando eu vou falar sobre o Corra, ensinar como ler o nome. Então, eu já vi várias pessoas falando Coa, 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 e a pronúncia correta é Corra. Esse nome ele é de Maori, e aí ele significa doação, porque o Corra ele foi criado na Nova Zelândia e depois ele foi distribuído para o mundo inteiro. Então, a história do Corra. Ele foi criado em 1999 para uma biblioteca pública na Nova Zelândia e lançado oficialmente em janeiro de 2000. Então, 23 anos que esse sistema está ativo e rodando em várias bibliotecas do mundo inteiro. Ele conta com uma comunidade bem grande, então, assim, ele é um software livre que tem uma comunidade muito grande, com muita gente desenvolvendo, muitos bibliotecários, muitos usuários, pessoal do marketing, da comunicação, então é uma rede bem extensa. E por ele ter sido desenvolvido por uma biblioteca pública, ele se adequa muito bem a outros tipos de bibliotecas. Então, ele se adequa à biblioteca escolar, biblioteca universitária, especializada, de órgãos públicos, né, governamentais. É um software bem customizável, porém bem robusto também, que está pronto para trabalhar com grandes acervos. E assim, como eu disse, ele foi um presente da Nova Zelândia para o mundo. Então, hoje em dia, ele é utilizado em vários países. Eu trouxe aqui alguns prints de alguns lugares onde o Corra está sendo utilizado. Eu esqueci de colocar a fonte, mas eu retirei as informações do blog Library Technology. E esses pinzinhos aí foram de voluntário. As pessoas, os próprios bibliotecas que utilizam Corra fizeram um cadastro lá nesse site. Então, a gente tem aqui a Turquia, que adotou como software para qualquer biblioteca pública e biblioteca também escolar. A gente tem um uso bem grande nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil também, a gente também está tendo um uso maior do Corra. Essas informações eu retirei do site do IBICT, que faz esse mapeamento dessas bibliotecas que utilizam Corra. Então, para a primeira biblioteca aqui no Brasil foi a de São Bernardo do Campo, eles foram os pioneiros. Foi, se eu não me engano, em 2013 que eles trouxeram Corra para a biblioteca pública deles e começaram a desenvolver, e desde então outras bibliotecas estão adotando esse software. Então, eu trouxe algumas ideias, tem o INPA, o Ministério, agora não é mais NFDH, agora é Ministério dos Direitos Humanos, o Colégio Dom Pedro II, o IFPB, a ENAP, então, O Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, não, agora são muitas bibliotecas, e esse cadastro também é feito no site do IBICT, ele é voluntário. Então, às vezes, a gente está vendo aqui algumas informações, mas pode ser que a pessoa não tenha se cadastrado ainda, e a gente sabe que tem muito mais. E aí, o que é assim o Corra, né? O que é esse software? Então, como já diz o título, ele é um software gratuito, ele é open source, então você não paga pelo licenciamento dele.
qualquer pessoa pode ir lá na comunidade, no site oficial do Corra, e fazer o download e instalar ele, sem problema nenhum. Você não paga nada por isso, você tem acesso total ao código-fonte. Ele é compatível com qualquer plataforma. Então, na verdade, ele é 100% web. Então, você vai instalar ele dentro de um servidor e basta que você tenha um computador, ou um tablet, ou um celular com um navegador, né? Eu coloquei alguns dos principais navegadores que a gente vê aí, mas basta que você esteja conectado e você conseguirá acessar o Corra, tanto a interface administrativa para os bibliotecários, aqueles que trabalham, quanto os usuários. Então, isso é muito bom, porque você não precisa ficar instalando o software em cada máquina dentro da sua biblioteca, né? Basta numa instalação única e disponibilizar só o endereço. Ele tem a possibilidade de fazer várias configurações. Então, você consegue definir as regras, você consegue definir as permissões de usuários, a tipologia de documentos, configurar a etiqueta, parametrizar também a interface gráfica, né? Ele permite que você consiga trabalhar em rede, várias bibliotecas utilizando o mesmo software. Ah, eu trouxe aqui até alguns exemplos de outras bibliotecas que utilizam Corra, e você vê que a carinha delas está diferente, né? Cada um conseguiu customizar o opaque para ficar de acordo com a sua identidade visual. Então, o Corra ele permite isso. E como eu falei, ele consegue trabalhar em rede. Então, basta uma instalação do Corra e várias bibliotecas podem acessar essa mesma instalação. Então, vocês vão compartilhar catálogo ou a base de autoridades, mas a questão de regra de empréstimo, cada biblioteca pode ter a sua, tipos de documentos, cada biblioteca pode ter a sua, então você consegue separar aquilo, né, que você precisa, né, porque às vezes na biblioteca, por mais que estejam trabalhando em rede, a regra de circulação pode ser diferente, né, então a regra de empréstimo ela pode ser diferente, de devolução, de reserva, e isso você pode customizar, então eu trouxe esse desenho aí que eu fiz, bem amador, mas para explicar que apesar de eles estarem compartilhando a mesma base do acervo, né, o catálogo, a base de autoridades, tem coisinhas que são específicas da biblioteca que você consegue fazer diferente. Como eu falei lá no começo, ele é um software 100% web, então ele conta com esse OPAC, esse catálogo online, então o usuário ele tem uma página que ele consegue acessar, ele consegue fazer o login, e aí, dependendo das configurações, assim, se a biblioteca não achar interessante, ela pode não colocar isso. Então, se ela achar interessante, o usuário pode fazer reserva, ele pode renovar o empréstimo pelo OPAC. Então, isso traz uma proximidade com o usuário. O usuário não precisa se deslocar até a biblioteca para fazer isso. Além disso, o usuário ele tem uma página dele, assim, meu perfil, e aí ele consegue ver quais foram os últimos empréstimos, se ele está devendo algum livro, ele consegue salvar os livros que ele gostaria de ler ou consultar, ou materiais, alterar as informações pessoais também, atualizar cadastro quando necessário. Então, o próprio Corra já vem na instalação com essa facilidade de criar esse OPAC e já com essa área, esse ambiente do usuário. E que é muito interessante porque assim você consegue se aproximar também do seu usuário, né? Você consegue fazer com que ele visite mais o site da biblioteca e esteja mais próximo desse acervo também. E o Corra ele é interoperável, então ele possui compatibilidade com os principais protocolos de comunicação que a biblioteca tradicional, vou dizer assim, não me julgue, utiliza, que é o IPMH 0950. Então, o Corra tem essa possibilidade. Na catalogação mesmo, a gente consegue já fazer a catalogação a partir de uma busca numa base 3950. E ele consegue também receber arquivos no formato da ISO, né, e no Mark XML. Então, quando eu converso com pessoas que querem migrar para o Corra, né, querem usar o Corra, eu sempre falo, é possível, basta que o seu acervo consiga ser tratado para o formato Mark ou Mark XML. Dessa forma, a gente consegue fazer importar para dentro do Corra.
E ainda não há uma perspectiva de usar outro tipo de padrão de metadados, apesar da gente já ter o BigFrame, apesar da gente já ter algumas discussões de outros padrões de metadados mais interessantes, mas ele tem essa facilidade de fazer a importação ao IPMH, por exemplo. Você consegue fazer a conexão se a base tiver essas permissões. E aí, por final, assim, eu trouxe a carinha do Corra para mostrar um pouquinho. Então, ele é um software modular. No caso aqui, eu estou visualizando ele com a maior permissão possível do sistema. Eu estou vendo todos os módulos disponíveis. Então, eu consigo ver o módulo catalogação, eu consigo ver módulo relatórios, ferramentas, e isso você consegue configurar. Então, se você, dentro de uma biblioteca, você consegue trazer o pessoal que vai cuidar do empréstimo. Eles talvez não precisem, eles não precisam acessar o módulo de administração, o módulo catalogação, nem relatórios. Então, você pode ir limitando, basta você atribuir permissão para esse usuário ou tirar permissão para aquele usuário. Então, você consegue trabalhar muito bem. O módulo de administração, ele é o módulo principal do sistema. Então, ele é o módulo onde você realiza todas as configurações bases, tudo que você vai precisar trabalhar dentro do sistema é feito nesse módulo. Normalmente é um módulo que poucas pessoas têm acesso, porque você consegue criar muitas coisas, mas também excluir muitas coisas. Ele possui um módulo de relatórios, que principalmente as bibliotecas universitárias, que é as que mais fazem essas perguntas quando conversam comigo, mas faz relatório disso, faz relatório daquilo, porque às vezes é necessário uma grande quantidade de relatórios para poder apresentar na visita do MEC, principalmente. Então, ele tem vários relatórios. A, a curva de aprendizado do módulo relatórios é um pouco maior, porque você precisa dominar um pouco a linguagem SQL para ficar mais fácil de fazer, de montar. Mas por ser em SQL, né, você montando as queries, você consegue fazer relatório de tudo que está no banco. Então, é possível fazer infinitos relatórios e, como eu disse lá no começo da apresentação, o Corra tem uma comunidade muito forte. Então, existe uma biblioteca internacional de relatórios, onde todo mundo que utiliza o sistema é, faz o depósito dos relatórios que criou. Então, às vezes, você nem precisa criar o seu. Alguém já fez, basta copiar e colar. Esse sistema, ele é um sistema que tem 2 atualizações por ano. Então, aqui a gente está vendo que essa versão 23.05, que significa que foi publicada esse ano, no 2023, no mês 5. E é a terceira versão depois do lançamento. Normalmente, o que se indica é sempre fazer uma atualização por ano e sempre deixar na versão mais estável da plataforma. Já foi lançada a versão 23.11, que foi mês passado, mas ainda está com algumas inconsistências, não está estável, a comunidade disse que não está estável, então a gente mantém essa versão 23.5 até que a 23.11 fique estável e a gente consiga trabalhar. E é isso, depois eu fico aqui para tirar dúvidas na hora do debate. Obrigada. Obrigada, Ingrid. O Core é realmente muito melhor que a maioria dos sistemas que eu, como bibliotecária, conheço. Né? Eu estou muito ligada à história dele. Essa instalação em São Bernardo foi feita pela Fundação CPQD, pela minha amiga Cláudia, e eu acompanhei quando eles estavam fazendo, e desde então eu tenho visto crescer o uso do Core no Brasil. Quando estive no Arquivo Nacional e precisava fazer uma migração de um sistema legado sem atualização, e eu optei pelo Coa. Eu agradeço a Ingrid e, esqueci de falar, a Ingrid tem um grupo no WhatsApp de dúvidas sobre o Coa, muito legal. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Fonteles. O Gabriel é historiador formado pela UNB, com mestrado em Relações Internacionais, doutorando em História pela PUC São Paulo. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Neide. Muito obrigado pelo convite.
É um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês, aprendendo um bocado já com essas falas anteriores. É, como a Neide me apresentou, eu sou, né, por formação, um historiador, né? Isso significa, primeiramente, assim, que eu trabalho com documentação antiga, né? Mas eu acabei me aproximando muito das questões tecnológicas, porque é um gosto pessoal, mas também acho que é uma demanda, né, que todo mundo que está aqui percebe, né, uma demanda que o mundo vem jogando no nosso colo, né. E aí, nessa minha aproximação, eu acabei estudando e fazendo um curso em Berkeley, na Califórnia, chamado Digital Humanities, né, que a gente traduz aqui como Humanidades Digitais. E é isso que eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês. O ponto de partida aqui das humanidades digitais que eu quero apresentar para vocês é um problema, na verdade, né? Esse problema é o tal do Big Data, né? As grandes quantidades de dados, né? Que a gente tem acesso no dia a dia ou mesmo nas nossas pesquisas, nas nossas áreas profissionais. O que acontece, né? É claro que o Big Data, quase que naturalmente, ele aparece para nós como com uma solução para tudo. E é exatamente isso que eu quero discutir, tá? Aqui aqui nesse grupo, tá? Mas antes da gente poder falar dessa solução, eu preciso traçar aqui, né? Recortar o que que eu estou entendendo por Big Data para a gente poder ter um ponto comum de conversa, né? E eu gosto da definição de Big Data, que são os tais dos 5 Vs do Big Data, né? Primeiramente, ele foi classificado com apenas esses 3 primeiros Vs, que vocês podem ver aí na letra A, que é o volume, a velocidade e a variedade, ou seja, né, grande volume de dados, mas também tem a questão da velocidade, né, que é a velocidade da produção desses dados, que isso é muito, é enorme, né? E também tem o terceiro V, que é a variedade, que são dados absolutamente variados, assim, né? Só essa tríplice característica aí, ela já tem uma certa capacidade de gerar uma confusão quando a gente mergulha, né? Quando a gente recebe no nosso celular, como estou falando no dia a dia, então na área profissional, tal, só isso já gera uma confusão do que fazer com essa grande quantidade de dados. E aí depois, né, os estudiosos de Big Data trouxeram esses outros 2 Vs aí, né? Que é a questão da veracidade dos dados que aparecem para nós, né? E também a questão do valor dos dados, né? A gente tem que entender que nem todo dado é necessariamente relevante para nós, né? Então a gente tem já começa a ter uma parte um pouco mais crítica, né? Esses outros 2 Vs aqui de veracidade e de valor. É, o fenômeno do Big Data é um fenômeno relativamente recente, né? Mas é curioso porque nós, historiadores, a gente tem debatido isso também, porque tudo que é produzido digitalmente já é documento historiográfico, né? Passível, né? De historiografia, ou seja, passível de se escrever história. E é muito interessante porque a gente tem essa divisão, tem os documentos que foram produzidos, vamos lá, em papel, há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, né? E daí para trás, que são digitalizados, mas tem os dados que são produzidos digitalmente, né? Os tweets do Twitter, os posts do Facebook, os blogs, isso tudo já nasce digitalizado, mas com certeza já vai virando aos poucos passível de estudo para nós historiadores. Mas aí não só para nós historiadores, né? Enfim, de estudos para todas as áreas, assim. Mas quero deixar claro para vocês que historiador não é coisa de apenas antiguidades, tá certo? Mas muito bem, esses 5 Vs do Big Data, né, que definem o grande volume, a grande velocidade, a grande variedade, né, a dúvida sobre a veracidade dos dados e a dúvida sobre o valor desses dados, eles já vão impondo determinados desafios, que é o que eu chamei aqui para a gente de problemas, né? Eu acredito que, e as humanidades digitais também, né, trazem essa base de pensamento de que logo de princípio, logo de cara, a grande quantidade de dados, ela apresenta esse problema que é o mito da neutralidade da tecnologia, né, e da neutralidade do Big Data. As pessoas, né, o senso comum tendem a pensar, bom, se eu tenho muitos dados, então o que eu encontrar desses dados aqui necessariamente tem valor e necessariamente é verídico, né, ou seja, está certo, é verdadeiro, né, vou colocar assim. Mas esse mito da neutralidade ele precisa ser furado, né? E há uma técnica, há um método, né? E há um tipo de pensamento também para a gente poder vencer esse mito da neutralidade. Não é só porque eu tenho grandes quantidades de dados que necessariamente a minha decisão, por exemplo, de política pública ou a minha decisão de preparar uma aula vai ser necessariamente a melhor decisão, não é isso? Por quê, né, não vai ser necessariamente a melhor decisão? Porque a gente tem, por exemplo, o viés dos dados, né? Apesar da gente ter grande quantidade de dados, a gente pode ter viés dos dados que é o problema da homogeneidade dos dados.
Às vezes a gente vai procurar, sei lá, eu moro aqui em São Paulo, né? Aí você quer fazer um levantamento sobre os índices de violência na cidade de São Paulo e você procura apenas em um bairro, né? Ah, mas eu tenho 1 milhão de respostas de um questionário que estão dentro desse bairro aqui, que é super denso, eu estou vendo que não tem tanta violência assim. Sim, é uma homogeneidade, né, do recolhimento de dados. A gente precisa ver os outros bairros, como é que funcionam, para a gente poder ter uma noção melhor, né, a respeito da violência. O problema da homogeneidade é que ela vai reforçar justamente o famoso viés da confirmação, né? Eu acredito, ou já tenho uma hipótese, né, de que não há uma violência na cidade de São Paulo, e aí eu encontro um bairro em que a violência é pouca, encontro uma grande quantidade de informações desse bairro, e aí eu tenho a minha confirmação. Ou seja, a minha análise ela já fica equivocada e fica limitada. Se a minha análise é equivocada e limitada, a minha tomada de decisão ela já vai estar errada também. Tá? Aí há também outra questão, que aí entra a parte das humanidades também, né? Que são os vieses sociais, que são limitantes, né? Eu coloco aqui como, por exemplo, o racismo, o machismo e etc., aí, que a gente pode levantar, né? Mas há, por exemplo, vieses que às vezes a gente não percebe, tá? Mas há um levantamento de dados, por exemplo, a respeito de racismo. No Brasil, se a gente perguntar para a população branca a respeito de racismo, a gente vai ter uma certa resposta. Se a gente pergunta para a população negra no Brasil, a gente vai ter outra resposta. Se a gente pergunta para a população indígena, a gente vai ter uma outra resposta ainda. Né? Então, mas muitas vezes, na hora da gente produzir ou recolher esses dados, os nossos próprios vieses sociais, eles se apresentam ali moldando esses dados, né? Isso pode ser um problema. As humanidades digitais, isso pode ser não, isso é um problema. E as humanidades digitais, portanto, elas são uma maneira, não é uma forma de um campo do conhecimento que visa justamente furar isso, colocar isso em perspectiva, fazer uma crítica a esse respeito, para a gente poder produzir dados de qualidade, para a gente poder ter perguntas de qualidade, para a gente poder ter tomadas de decisão que sejam de fato relevantes, né, e gerem impactos importantes para nós. O que acontece? Além disso, né, o outro desafio que eu trago aqui para nós, para a gente poder pensar, são os próprios objetivos do recolhimento de dados, né, o que podem ser muito mal traçados. Em geral, esses objetivos são perguntas que podem ser feitas assim muito abrangentes, grandes demais. E é curioso, porque as humanidades digitais vão trazer essa questão dessa oposição. Quanto mais dados, quanto maior o volume de dados nós temos acesso, mais precisa tem que ser a nossa pergunta. Se a gente faz uma pergunta genérica demais para a nossa grande quantidade de dados, é bem provável que a gente tenha uma resposta que não seja tão boa. Eu acredito que todos aqui, né, já experimentaram isso, por exemplo, fazendo algumas brincadeiras com o ChatGPT. ChatGPT com esse acesso, né, enorme a incontáveis dados, se você faz uma pergunta para o ChatGPT que seja abrangente demais, ChatGPT como acabar com a violência na cidade de São Paulo é muito, né, muito abrangente, ele vai trazer para você uma resposta que muitas vezes é absurda, né? E aí, eu acredito que o pessoal tenha visto também, às vezes, respostas até equivocadas, né? Então, quanto maior o volume, quanto maior a velocidade, quanto maior a variedade de dados que a gente tem, mais preciso, né, nós temos que ser em relação às nossas perguntas, os nossos objetivos de pesquisa. E aí as humanidades digitais entram justamente para poder refletir sobre isso. Então é muito interessante porque as humanidades digitais elas vão refletir a respeito dos dados, mas também a respeito de quem pesquisa. Tem uma autora de humanidades digitais que eu acho muito interessante, que ela até chegou a propor no nível de reflexão, não no nível de uma substituição de palavras, mas ela lembra o seguinte, que a palavra dado significa aquilo, é uma palavra, um adjetivo também, né? Não apenas um substantivo, mas é um objetivo. Ah, isso está dado, ou seja, já está aí, já está entregue. Ela fala, não, talvez a gente pudesse repensar a palavra dado como uma palavra de capta, ou seja, porque nós captamos os dados da maneira como nós queremos. Então, refletir sobre como nós captamos os dados é uma das funções das humanidades digitais, justamente para poder furar esse mito da neutralidade, de que a tecnologia por si só é neutra, de que a grande quantidade de dados por si só é neutra. Que a gente corre o risco, né, de cair nesse meme aqui, não sei se vocês já viram, engraçadinho, tal, vai servir só para ilustrar, não vai ser tão profundo assim, eu acho isso super relevante, né, para ilustrar esses desafios, né? A gente tem aqui os dados, né, que são as bolinhas que estão por aí, separadas, flutuantes. Aí a gente tem o passo seguinte, que é a informação, quando a gente começa
a categorizar melhor, né, as bolinhas cinzas e as bolinhas verdes. Depois a gente produz o conhecimento, quando a gente começa a entender a ligação entre eles, né? Aí, enfim, depois tem os insights, o wisdom e tal, mas tem o grande perigo, né, que é o finalzinho aí, que é esse unicórnio rosa aí, são as teorias da conspiração. Aqui é para ser mais engraçado, assim, cores fortes, né? Mas o que eu quero trazer com o unicórniozinho cor-de-rosa das teorias da conspiração é porque quando a gente tem grandes quantidades de dados, e se a gente adentra essa grande quantidade de dados de uma maneira ingênua, o resultado das ligações, das conexões que a gente pode fazer entre esses dados, ele pode ser muito desastroso, né? Ele pode ser muito desastroso. E aí eu volto, né, a esse uso do chat GPT, né? Eu acho que todo mundo já deve ter esbarrado com isso. Se você acessa o chat GPT e faz perguntas que são genéricas demais, que não são boas o suficiente mesmo, ele vai te trazer respostas, ele vai inventar respostas para nós, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E esse eu acho que é a luz que as humanidades digitais trazem para nós aqui, né? E aí, portanto, a gente fica com essa pergunta, né? Putz, como então lidar com os desafios, né, da Big Data, dos dados digitalizados, blockchains e todos esses acessos que a gente tem, né? E como que a gente aproveita melhor essas oportunidades? E aí que tá, né? Aí é quando entram as humanidades digitais, como eu tenho falado para vocês aqui. As humanidades digitais, elas são um campo do conhecimento, né, muito recente, elas existem, acho que formalmente, talvez coisa de 10 anos, assim, talvez um dos primeiros cursos universitários a serem oferecidos foi 15 anos atrás, assim. Então o pessoal ainda está debatendo, né, e delimitando melhor o que é esse campo do conhecimento. E ele tem uma característica muito relevante, é que ele é necessariamente interdisciplinar. Por ele ser interdisciplinar, claro, né, ele vai misturar os conhecimentos da computação, né? Mas ele mistura também filosofia, por exemplo, história, literatura, sociologia e por aí vai, né? A parte das humanidades. A parte da filosofia eu acho ela muito interessante porque ela traz uma parte de uma filosofia aplicada que a gente vai chamar até de hermenêutica, ou seja, é a interpretação dos dados. É quando entra, de fato, o elemento humano nas questões digitais, as humanidades, portanto, digitais. Esse elemento humano é o único elemento que tem a capacidade de interpretação dos dados, né? A parte da computação, Big Data, os computadores, a internet, os grandes processadores são muito rápidos, muito velozes, etc. Eles produzem os dados, eles podem até mostrar ligações entre os dados, que a gente não percebe. Mas o elemento humano é fundamental para a interpretação, para fazer a pergunta, né, e para encontrar a resposta nesses dados. Daí essa questão das humanidades. Né? As humanidades digitais elas propõem, então, 3 passos, tá, para lidar com esses dados. Né? A análise, a interpretação e a apresentação. Eu acho interessante porque esses 3 passos de análise, interpretação e apresentação são 3 passos que são necessariamente humanos, do elemento humano. É o ser humano que vai fazer a análise, é o ser humano que vai interpretar e é o ser humano que vai apresentar para outro ser humano, né? Ou seja, a gente vai se valer da automação e da grande quantidade de dados como ferramenta. Aí que entra, né? Então, nesse sentido, é muito interessante porque as humanidades digitais, elas significam aliar a pesquisa tradicional com as abordagens tecnológicas. É o elemento humano com o elemento computacional, virtual e por aí afora. Tá? Um exemplo, quando eu estava na Califórnia estudando, eu tive aula com uma historiadora que ela estava fazendo a pesquisa de doutorado dela com 13 mil fontes documentais. Eram jornais, 13 mil jornais foram produzidos de tal ano até tal ano, no século XIX, lá nos Estados Unidos, que ela digitalizou. Ela, o elemento humano, não teria capacidade de ler 13 mil documentos, mas o computador faz isso, né, como ferramenta. E aí depois ela pega e usa. Ou seja, ela utiliza o computador para fazer análise, ela utiliza o computador como ferramenta para ajudá-la, auxiliá-la na interpretação, e depois ela utilizou o computador, né, como uma ferramenta para auxiliá-la na apresentação. Aí, no caso dela, uma comunicação acadêmica, né, de mostrar para os pares. Pulando, né, para fora, né, saltando o muro da academia, a gente pode pensar em outras aplicações das humanidades digitais. Né? E aí, enfim, as empresas, né, os setores governamentais, né, todo mundo está lidando com esse problema primeiro que eu apresentei aqui para nós. Né? Então, o que acontece, né, nessas aplicações das humanidades digitais? Né? A partir delas, a gente tem, né, já ferramentas que nos auxiliam a encontrar, organizar e compreender as grandes quantidades de dados. E tem um ponto muito importante que agora eu trago aqui para vocês, né, que é a busca por padrões. A mentalidade humana
busca por padrões, né? A gente busca por padrões o tempo inteiro, padrões das nuvens, padrões climáticos, padrões das ruas para a gente poder se locomover nas cidades novas que a gente chega. A nossa mentalidade está sempre atrás de padrões. Os computadores, eles são muito melhores do que nós para fazer isso, eles fazem isso de maneira muito mais veloz. Então é interessante, né? Eles mostram padrões dos computadores para nós, e aí a gente pode, a partir disso, começar a interpretar esses padrões. E tem um outro lado também que é relevante, que não é apenas o padrão, mas é aquilo que foge ao padrão, né? Porque a gente tem que encontrar sempre como um todo. Uma das partes, como eu mencionei para vocês, da hermenêutica, da filosofia, tal, uma palavra mais acadêmica, assim, mas é porque é para a gente entender que o todo, ele não é apenas o padrão, ele não é composto apenas pelo padrão, mas também pelo desvio de padrão. E a gente encontrar esse desvio de padrão, ele pode ser muito relevante para a gente entender por que que esse desvio aconteceu, há quanto tempo esse desvio acontece, a gente tem que corrigir esse desvio ou não, para onde aponta esse desvio, e por aí vai. A partir né, do entendimento de padrões e de desvio de padrões, a gente começa a criar condições para tomada de decisões. Eu marquei aqui de políticas públicas, mas empresas também, né, a partir do entendimento de padrões de venda e desvio de padrões de venda, podem tomar decisões de negócios, né? O que é interessante é que tem tido muito esse debate ultimamente de a tomada de decisões baseadas em evidências, né? E a Big Data, ela fornece, né, a grande quantidade de evidências, né? Outro ponto relevante das aplicações das humanidades digitais são as novas maneiras de interagir, né, de interação. E é que eu foquei um pouco mais assim na relação governamental, por exemplo, com a sociedade civil, né, porque você tem novas formas de se comunicar agora, graças não às humanidades digitais, né, mas graças às ferramentas digitais. A gente tem novas formas de comunicação. Isso significa, por exemplo, transparência, né, dos dados e das decisões. E tem uma última coisa que também eu acho bem relevante, eu particularmente como historiador, mas acho que muita gente vai compartilhar isso comigo, que é as humanidades digitais, elas também percebem o lado positivo das ferramentas, né, para registro e preservação de patrimônios culturais, né, e históricos. Então não é apenas, por exemplo, preservação de documentos que estão em papéis, mas documentos que são tridimensionais, né, documentos que são tridimensionais. E aí vale tudo, assim, mas o exemplo que eu vou usar aqui são esculturas, por exemplo. Então, você fotografar essas esculturas, você catalogar essas esculturas, você ter um acesso virtual e 3D dessas esculturas, isso faz parte, né, do registro e da preservação. E uma série de outras aplicações que a gente já pode começar a pensar a partir disso que eu venho apontando aqui. A ideia também das humanidades digitais é uma maneira de pensar que eu acho muito interessante. Vou voltar aqui, tá? Um passo nesse campo interdisciplinar aqui, principalmente da filosofia, que as humanidades digitais vão trazer da interpretação que conversa com a computação, que é a repetição, é a iteração. Tá? Eu anotei aqui equivocadamente com interação, mas é a iteração, é a repetição. A parte de interpretação desses grandes dados, ela passa necessariamente por você ir e voltar para esses dados toda hora. E aí o que acontece? A computação, né, as ferramentas digitais, elas permitem que a gente observe a grande quantidade de dados de duas maneiras. De uma maneira panorâmica, geral, e depois também de uma maneira particular e específica. E eu já vou mostrar isso para vocês. Então, primeiro a gente tem uma visão panorâmica dos nossos dados. É um primeiro passo para interpretá-los. Depois a gente pode olhar para os dados específicos que nos chamam a atenção. É um segundo passo. E depois a gente volta para esse lado que é o lado geral, o panorâmico também. Quando a gente faz esse movimento do panorama do geral para o específico, do específico para o geral, isso é bem de uma técnica de pensamento da filosofia, um método, né, técnica, um método de pensamento da filosofia que se aplica também à computação e que se une de uma maneira muito interessante, portanto, às humanidades, às ferramentas digitais e daí as humanidades digitais. Eu vou mostrar para vocês aqui brevemente algumas ferramentas que eu utilizo para poder fazer isso. Tá? Trouxe aqui o nome de 3, mas eu acredito que eu vou mostrar para vocês apenas 2. A primeira é uma que se chama Gephi, ou Gephi, porque é uma aplicação, um aplicativo francês, e o outro é o Time Graphics, tá? E o terceiro é o iMovie, né? O iMovie eu acho que ele já é auto-evidente, assim, o pessoal já conhece, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui o Gephi e o Time Graphics brevemente. Vocês estão percebendo uma tela aí toda bagunçada, cheia de pontinhos, né? Ela Sim, lembra uma até, rede. inclusive,
É uma rede. E ela lembra, inclusive, o pequeno, né, o memezinho que eu trouxe aqui, né, para a gente poder observar. Essa rede aqui, que a gente não consegue entender nada dela inicialmente, né, eu montei ela, é uma rede de citações acadêmicas. São autores, são teses de doutorado citando outros livros e outras teses de doutorado. Cada linha dessa, cada pontinho desse aqui é um autor. Tá? E cada linha dessa é uma citação, alguém que citou alguém. Essa visão aqui que a gente tem é uma visão, vou chamar assim, de Big Data. Ela é confusa, a gente não consegue fazer nenhum sentido dela, nossa mente não consegue fazer nenhum sentido dela. Mas o GEF, ele vai permitindo, né, a gente começar a criar uma visão um pouco melhor sobre isso. Tá? Então, eu vou, né, encaminhar vocês aqui sem muitas explicações a respeito de alguns algoritmos que o GEF utiliza, mas, por exemplo, eu posso utilizar esse algoritmo aqui, mandar ele executar, e aí, olha só, ele já melhorou um pouco aqui a minha imagem. O que acontece? Eu saí daquela confusão e agora eu começo a perceber que tem alguns conjuntos de citações. Esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e um oitavo aqui. Porque eu alimentei o GEF com 8 teses de doutorado. São 8 conjuntos, portanto, de citações aqui, que a gente começa a observar, legal, então, só que a gente começa a perceber que tem relações entre eles. Essa tese de dissertação aqui, ela cita essa aqui também, olha só, tem uma linha que liga elas, tá vendo? Aí eu começo a perceber também que essa tese aqui cita 6 autores que essa tese também cita. Então é interessante porque eu começo a observar uma estrutura de pensamento, uma estrutura de citações entre autores. Eu utilizei aqui teses, né, teses de doutorado, mas isso pode ser feito com livros, isso pode ser feito com entrevistas, isso pode ser feito com reportagens de jornal. Aí eu posso passar por outras aplicações aqui para ir mostrando outras maneiras de poder observar essa bagunça e eu vou organizando ela. Então agora, olha só, quanto maior a bola, e ainda está meio bagunçado, né? Mas a gente pode reparar que tem bolinhas pequenas e bolinhas maiores. Quanto maior a bola, mais citações esse autor teve, ou essa autora teve. Aí, além da estrutura, eu começo a ver quem que são as pessoas mais importantes dessa rede de conhecimento que está feita aqui. Eu vou colocar aqui só uma corzinha para a gente para a coisa poder ficar mais clara ainda. Ó. Aqui fica um pouquinho mais bonito. Então, olha só, aquilo que eu estava falando aqui para vocês, né? Eu tenho uma visão panorâmica, ainda é um pouco confusa tal, e aí eu posso começar a me perguntar assim, puxa, mas o que é essa bola aqui, ó? Quanto maior e quanto mais escura, mais citada é. Aí eu vou colocar meu mouse em cima aqui, olha só. Aí eu posso puxar essa bolinha daqui. Aí eu percebo que é de uma antropóloga daqui da USP, chamada Manuela Carneiro da Cunha. Ou seja, nessa rede de citações aqui, a Manuela do Carneiro da Cunha provavelmente é uma das mais citadas, se não a mais citada. Então, olha que interessante, eu saí de uma visão panorâmica, aliás, eu saí de uma visão que era confusa, o Big Data era confuso, né? Mas aí depois eu passo para uma visão um pouco mais organizada, panorâmica, e agora eu vou entrando numa visão que é um pouco mais específica, né? Eu posso ver, poxa, quem mais é mais citado aqui? Ah, essa é outra antropóloga, chamada Alcida Ramos. Tem esse outro cara aqui, olha só, Elias Bijo. Aí eu começo a entender que o Elias Bijo, por exemplo, é um historiador, isso eu já sei, porque ele é do meu campo. Mas eu começo a separar aqui. Então eu vou vendo quem são os principais pensadores dessa rede, né? Agora, eu estou trazendo como exemplo para vocês aqui teses, dissertações, mas, de novo, isso pode ser feito quando a gente pensa em redes, quando a gente pensa em conexões, as humanidades digitais pensam muito em redes de conexões, a gente pode pensar, por exemplo, na circulação de informação, tá? Então, deixando de lado quem é antropólogo, quem é historiador, quem é o que aqui, eu posso entender já logo de cara que o Elias Bige, olha só, ele é super citado e ele tem muitas cordinhas conectando eles a vários outros textos que estão aqui. Então, eu começo a entender a importância dele aqui. Tá? Eu adianto para vocês aqui, né? É que isso quer dizer que ele citou muitas pessoas. Tá? E a Manuel Carneiro da Cunha, por exemplo, é muito citada. E aí começa a pensar o seguinte: isso significa que a Manuela Carneiro da Cunha fez um tipo de informação que está estruturando toda essa rede de pensamento aqui. O Elias Bijo, ele também faz isso, mas ele tem uma troca ainda maior, porque assim como ele é um dos mais citados, ele é uma bolinha grande, escura, ele também tem muitas ligações, porque ele citou muita gente. Então ele é um cara, por exemplo, que ele é mais central ainda
do que essa senhora Manuela Carneiro da Cunha. O Elias Biggio, ele cita muito e é muito citado. Olha que interessante. Então eu começo a perceber que nessa rede, nessa bagunça, tem alguém que é mais central. Aí eu começo a ter uma espécie de hierarquia nesse tráfego de informações. Se é informação, né, e se é um tráfego de informação, pode ser, por exemplo, também de objetos, pode ser de pessoas, eu posso fazer isso com ruas, eu posso fazer isso com cidades. Isso aqui, o Geff, ele dá exemplos, por exemplo, de tráfego aéreo, tá? E ele chega a dar um exemplo muito interessante, que são diálogos num livro, o livro Les Misérables, né, do Victor Hugo, Os Miseráveis. Quem conversa com quem no livro, e aí ele percebe personagens que são centrais. Esse tipo de pensamento em rede, ele é fundamental assim para as humanidades digitais, para a gente poder entender como as coisas circulam, né? Como que acontece a circularidade, de novo, de informação, de objetos e de pessoas. E que mais, né? Ou outras coisas que você tiver aí na sua cabeça imaginando que pode estar circulando e você pensa assim, nossa, que legal, seria interessante elaborar uma rede nesse sentido para eu ver quem é central, quem não é, quem é periférico, quem não é nessa rede. Tá? Então, se eu tenho uma centralidade aqui da Manuela Carneiro da Cunha, eu tenho uma pessoa absolutamente periférica aqui, que, sei lá, é esse C. Alves aqui. Ele, ele está aqui citado apenas por uma única pessoa, não uma pessoa relevante. A partir disso, eu posso aprofundar minha pesquisa, eu olhar e falar, bom, se Elias Biggio, Alcida Ramos e Manuela Carneiro da Cunha são os mais citados, Elias Biggio, então eu preciso conhecer o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão dizendo, estão escrevendo. E é interessante porque, olha só, dois movimentos vão acontecendo aqui. Enquanto eu vou interpretando a grande quantidade de dados, conforme fui mostrando aqui para vocês, eu vou também criando novos fios da meada para eu poder puxar, para eu poder encontrar novas informações. Eu preciso saber, então, quem é esse sujeito que é tão central. Então deixa eu estudar mais esse sujeito. Então, ao mesmo tempo que a gente vai interpretando, a gente vai encontrando novos dados. A gente vai interpretando e encontrando. Essa é uma das principais propostas das humanidades digitais para poder lidar com a questão dos grandes dados. Eu vou mostrar aqui, finalmente, para vocês, nesses minutos finais, uma outra aplicação que eu utilizo, que é uma linha do tempo. Aqui é um pensamento típico de historiador, gente, mas eu não conheço ninguém que não goste de uma linha do tempo, que ela seja muito esclarecida, ou que ela seja muito esclarecedora. Isso aqui é uma linha do tempo de uma pesquisa minha, tá? Então não há grandes, vocês não precisam se preocupar, o que é isso e tal, mas eu fiz uma linha do tempo aqui de portarias da FUNAI nos anos 60, tá? Aqui, ó, de 1969, mais ou menos, até 1988, tá? E da vigência dessa portaria. Tá? Então, eu estou falando aqui de atos administrativos. Isso aqui pode ser lei, por exemplo. Isso aqui pode ser constituições, pode tudo, né? E aí, o que eu fiz nessa linha do tempo para eu poder visualizar aqui? Eu coloquei todas as portarias, tá? Que a FUNAI foi promulgando um determinado assunto, certo? E depois eu fui colocando os atos administrativos que estão agasalhados por essas portarias aqui. Tá vendo que são esses documentos aqui, FNI, BSB, tarará. Quando eu faço essa distribuição na linha do tempo, e ela é legal porque ela é interativa, olha só, eu posso me aproximar mês a mês, olha só. Tá? Eu posso voltar, né, e dar um zoom out aqui. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a descobrir algumas coisas interessantes. A própria maneira de apresentar os dados é relevante para eu descobrir dados novos também. Então, eu vejo aqui, olha só, eu vou aproximar aqui para vocês. Isso aqui faz parte de uma investigação minha. Mas olha só, tem uma portaria que a FUNAI, de número 60, que a FUNAI promulgou aqui, olha só, mais ou menos em 10 de setembro, que é para reger todos esses atos aqui, administrativos da FUNAI. Mas eu descobri que a FUNAI fez atos semelhantes antes da portaria entrar em vigor. Aí, o que acontece? Eu, como investigador, como historiador, eu tenho que olhar e falar, bom, por quê, né? O que aconteceu com esses atos aqui, que eles foram feitos antes de uma portaria? O que isso significa? Né? Qual é o impacto disso? Isso foi legal? Isso não foi legal? O que acontece? Etc. E tal. Então, o que acontece? Se eu pego grandes quantidades de dados, vou a um tempo, né, vou dizer assim, curando esses dados, visualizando eles cada vez mais ou menos nesse passo a passo que eu mostrei para vocês no Geff, né, ou nessa visualização dessa linha do tempo. E com isso eu vou descobrindo novos dados, vou fazendo novas perguntas, isso vai me aprofundando, né, na minha pesquisa. Isso vai gerando mais impacto, ela vai ficando mais coesa também.
E outra coisa interessante é fazer a apresentação desses dados. Uma apresentação dessa do Linha do Tempo aqui pode ser mostrada para funcionários da FUNAI, pode ser mostrada para pesquisadores, né, acadêmicos em história, para antropólogos, para os indígenas, etc. Faz parte da comunicação também. Isso aqui são as ferramentas digitais, né? Isso aqui são as ferramentas digitais. Isso aqui é justamente o que as humanidades digitais se propõem. Inserir o elemento humano, inserir essa inteligência das humanidades, né, uma cultura já de 500 anos das humanidades aí, dentro desse contexto das novas ferramentas. É interessante porque, ao mesmo tempo que você tem uma atualização, portanto, das humanidades, né, para elas não ficarem para trás, essa atualização das humanidades ela é muito relevante também para a gente poder discutir, né, o papel da tecnologia na nossa sociedade e qual a melhor maneira da gente utilizar as tecnologias que são apresentadas para nós. Eu acho que eu vou encerrando por aqui, porque já deve estar dando o meu tempo, gente. Falei de uma maneira um pouco panorâmica, gostaria até de ser mais específico, mas é isso, né? Daqui a pouco a gente tem abertura para perguntas. E é isso. Muito obrigado, Neide. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Espero que eu tenha contribuído aí com a tarde de vocês. Passo a palavra. Bom, essa pesquisa que o Gabriel apresentou aí, a linha do tempo, é sobre terra indígena. Eu cheguei a ver o vídeo que ele produziu a partir dessa pesquisa. É uma pesquisa incrível. E eu vi também um outro vídeo que ele fez sobre a participação do governo americano na Revolução de 64. Um vídeo incrível. Eu só lamento que não temos tempo para ver essas aplicações, né, de humanidades digitais. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Ele é estatístico com mestrado em administração e doutorando em economia. É diretor de avaliação e informações gerenciais da UNB, pesquisador do Observa DF, foi meu colega pesquisador quando era diretora executiva do DPJ, e já trabalhamos em várias pesquisas antes. Com a palavra, Guilherme. Boa tarde a todos, obrigado, Neide, pelo convite. Eu e Neide já estamos trabalhando aí há muito tempo, né, Neide? É sempre um prazer estar aqui contigo também. Bom, minha ideia é trazer um pouquinho do que a gente faz como estatístico, né? Então, explorar um pouquinho essa área que eu particularmente acho bem fascinante, no sentido da estatística ser algo muito transversal em todas as ciências, né? Então, a gente consegue atuar praticamente em qualquer área, não sei, não tem conhecimento, né, de alguma área que a gente não consiga ajudar, trazer informações, né, analisar as informações, ainda mais hoje em dia, como foi falado pelos nossos colegas aí, na questão de quantidade de dados que vem se acumulando, vem sendo tratados, né, precisam ser tratados, então acredito que a estatística vai estar aí sempre presente nesses espaços. Então, só um pequeno sumário do que eu vou trazer hoje, falar um pouquinho sobre base de dados, tipos de dados, formatos das bases de dados, as ferramentas estatísticas, tratamento dos dados, análise exploratória, apresentação dos resultados e reprodutibilidade. Aí, como uma apresentação curta, eu vou também só trazer alguns conceitos aqui para a gente, espero eu, né, ficar com vontade de saber um pouquinho mais também. Então, o que é uma base de dados? É que eu já vou pedir licença para os nossos colegas de TI, que eu estou trazendo aqui um conceito mais genérico, não exatamente de TI, de base de dados. Então, que é o que a gente, na estatística, precisa para começar a fazer alguma análise. É algum conjunto de dados, de informações que estão estruturados, né? Estão estruturados, têm um acesso fácil, tem uma atualização periódica. Então, é um pequeno conjunto de dados que a gente quer saber mais informações sobre ele, quer tirar mais informações daquilo. E é o que a gente precisa para começar qualquer análise estatística, um conjunto de informações que podem ser geralmente, né, são de tarefas que a gente faz, de processos que a gente faz já no nosso trabalho, certo? Então, a gente tem ali um conjunto de informações que a gente precisa fazer um relatório, precisa dar alguma entrega para a sociedade, para a nossa chefia,
ou para uma investigação pessoal, no caso de estudos, né, acadêmicos ou não acadêmicos. Então, a gente geralmente vai começar com essa base de dados. Aí trouxe aqui um exemplo, esse primeiro exemplo, só vou dar dois exemplos, tá? Para não estender muito também, de uma primeira base de dados em que a gente tem um Excel bem assim, com muitas informações, né? Muitas cores, muitas células mescladas. Então, assim, esse primeiro caso não é algo ideal para a gente começar uma análise estatística. Por quê? Então, a gente tem, como eu já adiantei, a gente tem muitas células mescladas, então eu vou indo e voltando aqui um pouquinho, acho só para ficar um pouco mais claro. Então, ali na primeira linha tem tanto fornecedor, tem informação de fornecedor, tem informação de produtor. Se a gente colocar isso em algum software, né, para processar isso, a gente não vai conseguir pegar essa informação corretamente. Tem ali o mês, na mesma linha do mês tem ano, tem código do produto, na linha seguinte tem os dias. Então, são muitas informações que estão ali de uma forma, está estruturada, né, de um jeito específico, mas não exatamente do jeito que a gente gostaria para começar uma análise. Então, tem a questão das cores também, né? Tem várias cores, tem vermelho, tem azul, tem roxo, tem verde, tem marrom. O que cada cor dessa significa, né? Ela precisa realmente estar ali? A gente vai conseguir tirar alguma informação dessa cor? Talvez para quem fez a planilha, mas a gente que está de fora, né? Eu acho que assim é difícil a gente conseguir tirar alguma informação disso. A gente não consegue ver, mas talvez é bem provável que tem referências e fórmulas, então tem referências com outras abas ou com outros arquivos, vai ter alguma fórmula que vai sumarizar, tem a questão ali no finalzinho, né, tem várias legendas aqui, e notas sobre as cores, sobre as siglas. Então, todas essas informações a gente precisaria organizar de alguma forma para começar a trabalhar com isso. Então, esse seria um exemplo de uma base que assim, não estaria pronta imediatamente para a gente começar uma análise. Aí, trazendo aqui outro exemplo, um exemplo B, de uma base de acessos aos documentos da pós-graduação. Então, aqui a gente já temos um outro formato, né? Cada coluna, aparentemente, tem suas informações detalhadas, né? Certinhas, tem o ano de referência, tem as siglas das UFs, tem o nome das UFs, tem ali os quantitativos, que apesar de estar uma sigla aqui, a gente não consegue prontamente, né, identificar o que que é. Tem um arquivo de metadados que acompanha isso, que vai ter essas definições, então a gente já tem uma situação bem diferente e que com esse exemplo aqui a gente consegue já iniciar uma análise estatística para a partir daí, né, começar os processos de análise de dados. Então, aí aqui, né, a gente não tem células mescladas, cada coluna tem apenas uma informação, não tem nenhum detalhe de cor, né, que precise ser decodificado. Aparentemente não tem referência, não tem fórmula, não tem legenda. E uma coisa importante também é que está tudo numa aba só. Então, isso é interessante para a gente conseguir começar uma análise. Então, aí isso traz algumas definições dos tipos de dados. Então, a gente pode ter dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, assim, de uma forma geral. A gente, até utilizando aí o que a gente viu agora há pouco, na apresentação da Ingrid, ela mostrou o Corra, né, e mostrou ali os módulos, então, dentro do sistema, né, então cada módulo daquele ali, eu imagino que tenha uma base de dados por trás que tenha os dados estruturados. Já na apresentação do Gabriel, ele já mostrou conjunto de informações, né? Falou um pouquinho sobre Big Data também, desses dados, né? De grande porte, então isso se classifica mais como dados não estruturados. Até essa questão da linha do tempo, né? Pegou PDFs, viu as leis, isso é algo que à primeira vista não estava estruturado e depois foi estruturado para um formato específico, que é aquela visualização ao longo do tempo. E aí falando um pouquinho sobre os dados estruturados. Então seria semelhante àquele exemplo B, né, uma planilhinha certinha, cada coluna com um valor específico, né, com uma categoria específica,
A gente conhece todas as informações, sabe o que que tem ali, sabe o que que aquelas variáveis significam. Já num exemplo de dados semi-estruturados, a gente poderia classificar o primeiro exemplo, o exemplo A, como semi-estruturado. Por quê? Porque ali a gente sabe que as informações estão ali, né? A gente, depois de passar algum tempo olhando para aquilo, a gente vai descobrir que o número de vendas durante um mês, né, por categoria de produto, com as informações de vendedor, etc. Então, a gente conseguiria utilizar aquela tabela e organizá-la para tornar algo estruturado. Então, a gente tem como começar, né, e consegue fazer essa organização de uma forma estruturada. Isso é muito comum em conteúdo na internet, acho que até eu trouxe um exemplo aqui, com relação a, por exemplo, os acórdãos que são publicados pelo STF. Então, vai estar pequenininho, vou pedir desculpa, mas não deu para botar direitinho aqui, para ficar muito claro. Mas cada acórdão que está lá no site do STF vai ter esse textão. Então, aí, começando ali pelo cabeçalho, a gente tem o nome do processo, tem o tipo, tem relator, tem julgamento. Então, a gente tem todos os campos mais ou menos certinho. Por que que é mais ou menos? Porque se eu pegar isso daí, copiar e colar em algum canto, assim, eu não vou conseguir usar isso imediatamente, né? Então, eu vou precisar fazer algum processo de extração e estruturação dessas informações para que aí sim a gente consiga começar uma análise. Mas assim, já tem alguma estrutura, a gente já consegue fazer essa diferenciação, né? Então, já é algo semi-estruturado. E no caso dos não estruturados, aí a gente vai numa categoria que não tem muita formatação mesmo, não tem um padrão definido. Então, a gente está falando de grandes textos, a gente está falando de conteúdo produzido pelas redes sociais, né? Nossas mensagens no WhatsApp, as mensagens que a gente troca em Facebook, Instagram, imagens, áudios, vídeos, é algo que tem sido muito utilizado por esses grandes modelos como o ChatGPT, né? Ele se alimenta de textos gigantescos, né? Por uma grande quantidade de textos, para conseguir processar isso e traduzir de uma forma que a gente consiga utilizar, às vezes, né, não muito acuradamente, no sentido dele não nos dar sempre respostas muito boas, especialmente quando a gente vai para assuntos mais específicos, mas é um processamento extremamente intenso, que demanda muita informação e são, em sua maioria, de dados não estruturados. E aí, a gente, voltando um pouquinho para a nossa realidade de dados estruturados, que é o que a gente utiliza, né, com maior frequência, então as principais fontes são o que acho que todo mundo conhece, o Excel, o CSV, que aí é um formato supostamente mais simples, mas que também dá um pouquinho de dor de cabeça, dependendo da informação que tem esse CSV. Um formato bastante conhecido também quando a gente utiliza informações de internet, é o JSON, que já é algo bem estruturado, bem utilizado. E o Parquet tem ganhado bastante espaço ultimamente porque ele é extremamente eficiente. Então, por exemplo, eu trabalho com dados do Centro de Educação Superior. Então, são bases de dados bem grandes, tanto o Censo como a RAIS, não sei se o pessoal já ouviu falar, que é do Ministério do Trabalho, trabalho de emprego agora, se eu não me engano. Então, são bases muito grandes, de 5 a 10, 15 gigas, e quando a gente consegue transformar para o formato Parquet, isso representa, ela fica um décimo do tamanho. Então, é um ganho muito grande de capacidade até, né, para a gente conseguir processar esses dados, que às vezes há algumas limitações técnicas, né, no sentido do nosso computador, do nosso notebook, para conseguir processar uma grande quantidade de dados, então esse formato facilita bastante e a gente está, pelo menos aqui, a gente está utilizando bastante já. E falando um pouquinho das ferramentas, aí a gente tem várias opções, né? Mas ultimamente a gente pode falar do Excel, como, né? Por que não o Excel também?
A gente tem as limitações dele, obviamente, né? A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quiser com o Excel, mas dependendo do escopo, dependendo da utilização, dependendo da periodicidade que a gente faz nossas análises, dependendo do público também, é uma ferramenta válida. Não tenho esse preconceito, não mais. O RStudio, que agora se chama Posit, que é a minha ferramenta de preferência, é algo que a gente consegue utilizar tanto para o dia a dia, quanto para fazer análises com maior frequência, para deixar relatórios prontos, para fazer gráficos, para fazer uma infinidade de análises. O Python também vai nessa mesma categoria de utilização. E alguns outros que são um pouco mais de nichos, como SPSS, SAS e Stata. Aí é algo, primeiro, que eles não são livres, né? Tanto R quanto Python são livres. Esses últimos três, SPSS, SAS e Stata, são softwares que não são livres, então é um pouco mais complicado também de estar utilizando eles. E aí, ok, a gente então, vamos supor, né, que a gente já tem nossa base de dados estruturada, já decidiu nossa ferramenta, seja o Excel, seja o R, seja o Python. Então, nosso objetivo agora é começar a utilizar essa base. E para isso a gente tem algumas etapas que necessariamente precisam ser cumpridas para um bom tratamento desses dados. Então, a primeira seria a limpeza. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa base, vai ver ali nos dados se tem informações ausentes, se tem valores duplicados, se tem valores inconsistentes. Se for duplicado, se tem um registro duplicado, como vamos supor que, para a minha realidade, tratando dados de alunos, né? Então, tem três linhas de aluno. Será que é assim mesmo? Por que será que tem essas linhas? Será que tem informações diferentes em cada uma das linhas? Se não tiver, tem por que ter essa duplicação? Então, são passos que a gente precisa dar para começar a fazer essa limpeza. Um ponto muito importante também que a gente tem que ter cuidado é de não fazer alterações nos dados originais. Mesmo aqui no contexto que a gente não está trabalhando com uma base de dados, né, de fato, né, no sentido de um SQL, de alguma coisa nesse estilo, é sempre importante ter um backup da base que originou tudo, porque às vezes a gente faz uma pequena alteração, salva sem querer, e o ideal é ter essa base, trabalhar com outra base, né? Uma cópia, deixa ali o original para a gente ter essa informação sem nenhum tipo de tratamento, para depois ter uma possível comparação, para ter essa informação do que foi o que foi modificado caso não haja uma documentação. Então, fez a limpeza, viu ali o que precisa ser tratado, a gente pode passar para uma fase de padronização. Então, por exemplo, a gente viu que a variável de sexo tem masculino, feminino, M e F. Então, M será que é masculino e F será que é feminino? Tem que ver essa informação para a sede e aí fazer esse tratamento para que tenha só masculino e feminino ou só M e F, né? Da forma que for preferido por quem vai utilizar essa informação. Enfim, vários outros exemplos de categorias, né, que podem ter uma pequena diferença, mas que na verdade são a mesma coisa. Então, quando a gente já pensando na utilização desses dados, é bom fazer essa padronização para que a gente não precise depois ficar voltando. Datas, né? Datas é uma coisa, uma informação bem que dá muito trabalho, geralmente, especialmente no Excel. O Excel não lê muito bem a questão das datas, ainda mais quando o arquivo tem uma outra formatação, então tem que ter cuidado com essa questão das datas. Às vezes aparece lá o formato de data até os milissegundos, a gente não precisa dessa informação, né? A gente vai querer uma coisa mais resumida, então tem essa oportunidade de fazer essa padronização. Dados sensíveis, a gente tem visto bastante o crescimento da questão de tratar adequadamente informações pessoais. Então, tem que ver o que vai ser feito com esses dados. A gente está falando de CPF, né, dados sensíveis, identificáveis. Isso for sair daquele contexto da análise, isso precisa ser tratado. Não pode ser colocado
de forma bruta, né? Tem que ser ou anonimizado ou retirado, né? Depende bastante do contexto. Derivação, então a gente pode criar variáveis para auxiliar em alguma descoberta, alguma análise. Então a gente tem a data de nascimento da pessoa. Então, aqui ainda no contexto da universidade, a gente vê que é interessante saber a faixa etária dela quando ela ingressou e a faixa etária dela quando ela saiu do curso, quando ela concluiu, quando ela saiu. Então, a gente pode fazer essa criação de novas variáveis para já pensando na análise que será feita posteriormente. Da mesma forma, a gente pode integrar novas informações. Então, se a gente tem aquela base de dados mais simples, depois tem outra que tem informações adicionais, que mostra os trancamentos dos alunos. Então, a gente pode utilizar essas duas bases, juntá-las e ter informações adicionais para conseguir ter mais informações ao confeccionar um relatório, né, mais tarde. Parte de validação dos dados, extremamente importante. Então, a gente pode tanto agregar como segmentar as informações. Então, a gente pode, por exemplo, agregar pelo UF de origem dos alunos, por exemplo, para ver o total de alunos que tem por UF, porque a gente já tem uma informação empírica de mais ou menos qual é a distribuição desses alunos. Então, a gente faz essa agregação, valida com o nosso conhecimento empírico, ou então com outra fonte de dados, para fazer essa conferência. Ou então faz uma segmentação. Eu sei que aluno tal entrou em tal dia, em tal curso, vamos filtrar, achar ele aqui e ver se isso está batendo com o que a gente tem nos registros. Então, essas duas validações a gente deve fazer também para ter essa certeza de que os dados estão corretos. E um passo extremamente importante, que infelizmente eu não vejo, né, uma utilização, uma difusão maior, na verdade, né, que é a questão da documentação. Então, todo esse processo deve ser documentado, passando tanto pela identificação desses problemas, quanto pelas soluções que foram aplicadas a esses problemas. E, no caso, muitas vezes a gente não tem o poder, né, de modificar na base original, né, nos registros originais desses erros, desses problemas identificados. Então, isso deve ser sempre documentado para ser levado a quem de direito, né, a quem de responsabilidade, para serem tratados, verificados e tratados também pela área responsável. E aí, com isso, a gente consegue começar uma análise exploratória, né? E a análise exploratória aqui é um conjunto muito grande de possibilidades para a gente explorar nossos dados. Então, geralmente se começa com algumas tabelas de resultados. Então, tem tabelas simples, tabelas cruzadas, tabelas de multicategorias, questão dos gráficos também, né? O pessoal geralmente utiliza bastante gráficos para mostrar essas informações. Eu, hoje em dia, já sou mais de mostrar as coisas com tabela. Gráficos eu prefiro utilizar para situações específicas, para quando tem uma informação realmente que vai ficar, que vai chamar a atenção, né? Que é mais importante, que precisa realmente de um tratamento mais refinado no gráfico, em alguma situação desse tipo. E tem toda a parte de inferência, né? Que aí é onde a gente trabalha mais. Então, questão de sumarização de medidas de exposição, aí é aquela questão de cursinho de estatística, né? Média, mediana, moda, variância, desvio padrão. Mas além disso, acho que eu também nem botei aqui, mas tem outras técnicas também que a gente utiliza nesse momento. Mas aí, obviamente, né, depende do contexto, depende do público e depende do que a gente está querendo explorar. Então, uma dessas partes é fazer transformação dos dados. Então, por exemplo, isso é muito comum com dados financeiros, orçamentários. Se a gente tem uma amostra muito grande de informações e tem dados muito diferentes de orçamento, de valores financeiros, quando a gente bota isso num gráfico ou até mesmo numa tabela, a gente vai ver que as informações têm escalas muito diferentes. Análise de correlação, então a gente quer ver ali o grau de relação entre duas variáveis numéricas, o que a gente pode ver também no diagrama de dispersão. Análise de associação é algo bem comum nas ciências humanas, que a gente vê a questão de
duas variáveis categóricas, como é que elas se entrelaçam, como é que elas se associam. Então, a gente vê isso com um quadrado ou uma nova. Análise temporal, que aí vê uma relação ao longo do tempo, se a gente tiver, obviamente, né, essa variável de tempo, seja ano, seja mês, ou algum período desse tipo. E análise de agrupamentos, que aí a gente consegue fazer, geralmente, de fazer clusters, né? Ver se algum comportamento se sobressai, né? Se tem algum comportamento que pode ser agrupado e depois explorado. E aí, dito isso, né, a gente chega na apresentação dos resultados. Então, algumas questões para a gente ter em mente. Qual que é o público-alvo? Esse relatório, essa análise que a gente vai fazer é para o público interno ou para o público externo? Se é para o público interno, então a gente pode ter mais informações, pode ter um pouco mais de detalhes. Se é para o externo, talvez a gente queira algo mais resumido. É um público mais técnico, mais geral, então a gente capricha na metodologia ou deixa algo mais simples. É para a nossa chefia ou é para para a chefia superior, para a gestão superior. Então, isso é bom sempre ter em mente para fazer de forma mais consistente uma estrutura, né, do relatório. Qual que é o objetivo? É só descrever aquele comportamento, é informar, é subsidiar alguma política, é responder alguma questão que foi trazida a você? Então, tudo isso a gente pode modular na estrutura do relatório, estrutura do que a gente vai estar apresentando. E um ponto que eu sempre gosto de destacar é a questão do estilo visual. Sempre bom ter um relatório bonito, com uma estrutura bacana, gráficos bonitos. Então, é interessante a gente perder um pouquinho de tempo nisso para ter um produto de qualidade. E, por fim, para finalizar, a questão da reprodutibilidade. Isso é algo que, infelizmente, com o Excel a gente não consegue. Então, aí voltando à questão da ferramenta. Se o seu serviço, se o seu trabalho demanda uma atualização constante ou periódica, o interessante é sim escolher uma ferramenta mais robusta, como Python, como R, para conseguir fazer essa reprodutibilidade e ter esse estudo, esse relatório, esse trabalho que você vai fazer de uma forma mais fácil, estruturada e que consiga dar um resultado consistente, independentemente da base que você está utilizando. Então, terminei aqui, muito obrigado e fico à disposição. Obrigada, Gui. Eu só posso dizer a todos que, com a ajuda do Guilherme, eu aprendi a entender melhor a estatística. Nós fizemos coisas incríveis, como a Resolução 76 do Justiça em Número, com todos os indicadores. Fizemos o índice de desempenho da justiça para o IDP por 4 ou 5 anos, não sei, consecutivos. E o Guilherme era o estatístico responsável por esse índice. Eu vou abrir uma pergunta para cada um dos palestrantes apenas, antes da gente passar a palavra para o professor Daniel Flores. Eu gostaria de abrir as perguntas e vou tirar o mudo de todas as pessoas. É para Ingrid. Quais as vantagens e desvantagens entre o Corra e o DSpace e como funciona o suporte técnico do Corra? Bom, a diferença, na verdade, dentro do DSpace e o Corra é porque assim, o DSpace ele é para gestão de objeto digital. E o Corra, ele tem uma parte que você pode fazer o depósito de objeto digital, mas ele é para gestão do acervo físico, né? Quando a biblioteca é ali tradicional, analógica, estantes de livros. Então, algumas pessoas querem usar o Corra para fazer depósito de objetos digitais. É possível, o Corra tem essa funcionalidade, mas não é que nem igual o DSpace. O DSpace a gente tem leitor de tela, o DSpace aceita vídeo, imagem, o Corra por enquanto só está aceitando PDF. E o suporte técnico é a Inova Gestão agora que vai dar o suporte ao Corra. Não, só uma coisinha explicando essa coisa. No Arquivo Nacional, por exemplo, a gente fez a migração da biblioteca COA e começamos um projeto de biblioteca digital, repositório digital, que inauguraram aí recentemente. Alguém tem mais alguma pergunta aí, Guilherme? Neide, queria perguntar, posso? Por favor, Sérgio.
Para o Guilherme, ele comentou sobre umas ferramentas aí que a gente pode usar, mas não sei se são ferramentas muito intuitivas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Power BI da Microsoft. O que que você acha? Acho que ele é mais simples assim para quem não é estatístico, né? Sérgio, realmente, eu não trouxe nenhuma ferramenta de BI porque, assim, elas não são exatamente estatísticas, né? No sentido de permitir uma... Eles até permitem, né? Tem questão de agregação, sumarização, medidas estatísticas mais simples, mas o objetivo delas não é esse, né? Mas mostrar realmente, né, de uma forma bem visual o conjunto de dados que você tem, né? Então, como eu estava falando de dados estruturados, né? Você já tem ali a sua base de dados, você quer ver mais ou menos como é que, ou precisa mostrar aqueles dados, né? Fazer um relatório bem visual, bem bacana, assim, né? Visualmente. Então, as ferramentas de BI são bem interessantes para esse fim, sim. Aí tem Power BI, que eu acho também bem intuitivo, ele é bem tranquilo de mexer. Eu mexi um pouquinho também no do Google, que eu esqueci o nome, mas também é bem tranquilo e é totalmente de graça, né? O do Power BI é de graça para se você não for publicar, né? Mas para o uso pessoal ele é tranquilo. Mas são ferramentas bem úteis, sim, para. Mas é justamente isso. Qual o objetivo, né? Se você quer fazer um painel com esse software de BIs, né? A gente tem que ver o objetivo. Se o objetivo é realmente mostrar as informações, né? Fazer um tratamento muito básico nos dados, tem isso também, né? Toda a parte de tratamento é muito difícil de ser feita nos softwares de BI. Você já tem que estar com uma base bem redondinha, já toda tratada, porque geralmente é bem difícil fazer essas operações, né, que eu passei ali nos meus slides, nesses softwares. Mas é uma alternativa bem bacana. Eu estava falando do Power BI, que é bem intuitivo, e tem também o do Google, que eu conheço, e também recomendo. Eu gostaria de ter tempo para mostrar a vocês os vídeos das pesquisas do Gabriel, mas ele prometeu ali que vai mandar. Eu posso mandar para as pessoas depois, Gabriel, tá? Ele fez um dos vídeos sobre terra indígena que foi muito interessante e eu tenho a expectativa de que ele tenha contribuído para os resultados que o Supremo alcançou. E o outro vídeo é muito legal que ele fez no curso lá na Universidade de Berkeley, que é sobre a participação do governo americano na Revolução de 64. Merecem vocês verem.